O que manda no fim é o dinheiro. Se você tá lá administrando e percebe que ao transmitir um time você tem muito mais buzz que o outro, é lógico que você vai investir no time que gera mais audiência. Bom momento, querido ouvinte. Eu sou Guilherme Andrade. Boa noite, pessoas. Diretamente do estádio do Maracanã, falo eu, Bruno da S. Boa noite, pessoal. Boa tarde ou bom dia. Aqui é o Marco Oliveira. Fala, galera. Aqui é o Sandro. E está começando o Papo de Calçada. Swingando, 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 swingando. Swingando, 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 swingando. Todo mundo dançando por quê? Para animar a festa. Salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, bom dia. Tem como essa vai ser a música do Fonoro no começo. A música clássica. Começa a Guilherme Andrade, dá a saída de bola. Toca para Marco Oliveira que desliza pela direita. Chulisco. Estou deslizando, tá certo. Mas é pra direita, né? Pior se fosse pra trás. Pois é. Pois é, galera, vamos começar essa bagaça aqui, porque semana vamos falar de futebol, né? Nós estamos entrando nos temas muito polêmicos, né? As últimas semanas aí tá vindo uns assuntos, ou os assuntos estão ficando muito polêmicos. Então estamos aí nas vésperas de começar mais um campeonato brasileiro e resolvemos falar sobre futebol brasileiro. Então, as perspectivas aí, cada um aqui, eu acho que cada um torce para um time, mas acho que o Bruno e o Michael são flamenguistas, né? Exatamente. Pois é. Todos vocês estão errados. Todos vocês estão errados. Pois é, o freguês tem sempre razão. Cara. Então vamos falar aí, questão não só de Campeonato Brasileiro, mas Libertadores, Copa do Brasil, né? Copa do Mundo. Se bem que Copa do Mundo vamos fazer um programa especial depois. Nada. Em junho. A gente vai gravar. Mas a gente vai gravar na pauta 20. também, a gente fala do que vier. Pois é, né? Então, cada um fala um pouquinho aí de qual time que torce e vamos. Bem, eu como um bom ser humano que sou, temente a Deus, né, e leitor de Nelson Rodrigues, acredito sempre no seguinte: todos nascem flamenguistas. Já dizia Nelson Rodrigues que era tricolor. Alguns degeneram a raça. Então aí tem pessoas que torcem para outros times, né? Mas tem, né, o lado negro da força e o lado bom da força. A força está comigo, né? Atualmente o elenco do Flamengo é o terceiro, né? O terceiro melhor elenco da Libertadores, por exemplo, esse ano, né? Primeiro dizem que é o Palmeiras, depois o Cruzeiro e depois o Flamengo, dos times brasileiros. Não sei. Eu como flamenguista estou esperando esse time que está aí decolar desde 2016. Em 2016 a gente beliscou ali o campeonato, ficamos perturbando o Palmeiras. Na última rodada deu mole pro Santos, chegamos em terceiro. No ano passado, a última rodada foi algo emocionante, porque tinha vascaíno torcendo pro Flamengo para poder entrar na Libertadores. Então foi um negócio muito legal. Com um jogo em que o cara, no último minuto, o sujeito do Vitória, no último minuto me bota a mão, né, na bola, numa cobrança de falta, o Diego vai lá, bate o pênalti, faz 2-1 Flamengo, e por isso o Flamengo conseguiu se classificar para a Libertadores desse ano. Porque no ano passado disputou, fora o Carioca, todas as finais que disputou, perdeu para todo mundo. Perdeu pro Cruzeiro, perdeu pro Grêmio. Então, assim, eu ainda estou esperando esse time acontecer, né? Vai bem no Carioca e todo mundo se engana. Força máxima. Pô, mas chutar cachorro morto é sacanagem, né? Chutar o Vasco, chutar o Botafogo. O Fluminense eu nem falo nada,
Porque, porra, o time do Abel não tem ninguém. Tem um moço lá que é só moça, né? Já da Jus, eu não sei como é que é nos outros estados, mas aqui no Rio de Janeiro, o torcedor do Fluminense, ele é conhecido como, né, de preferências homoafetivas duvidosas. Mas eu não acredito muito nesse time do Flamengo, não. Ainda vou esperar esse time fazer alguma coisa para me convencer. E tu, Marco, tu leva fé nesse filme, nesse time? Olha, não, eu não levo. Igual você falou, né? 2016 ficou no cheirinho. Eu percebo que o problema é o Campeonato Carioca mesmo. E o torcedor, não o torcedor comum, mas o torcedor fanático, porque infelizmente são eles que ganham voz na imprensa e chegam pro time, porque é uma pressão para ficar ganhando título atrás de título, e eles não entendem que os jogadores são seres humanos, eles querem um time titular em clássico da Taça Rio que não vale nada. Aí quando chega nas competições importantes, que o jogador tem que estar bem fisicamente e psicologicamente, o Flamengo está cansado e não consegue estar em alto nível acompanhando os outros times, acaba perdendo, igual aconteceu ano passado, que ganhou o Carioca, todo mundo ficou empolgado, só que o time não engrenava, fazia uma partida boa, duas mais ou menos, e no final do ano ficou só com o Carioca mesmo. Aí eu pergunto, você torcedor que fica cobrando o time titular em todo jogo aí, no final do ano passado tu lembrava que o time ganhou o Carioca? Entendeu? Depois de ter perdido 700 títulos? É complicado, cara. O planejamento no Brasil para melhorar vai demorar, e até outro dia eu tava lendo a manchete no G1, um colunista cobrando o Dorival Júnior para ele escalar o time titular de São Paulo. O cara quer fazer um planejamento pro ano inteiro, começa escalando reserva e perde. A cultura imediatista obriga o cara a escalar o time titular, e chega no mata-mata, estão tudo quebrado, né? Aí é foda. No Flamengo, historicamente, na Libertadores não vai muito bem, cara. A última grande... O título de Libertadores que o Flamengo tem, eu já vi o Zico e o Júnior falarem, né, eles estavam nesse título, eu já vi o Zico e o Júnior falarem que aquele título ele foi excepcional, porque não tinha como eles perderem. O grupo era muito bom, mas historicamente não adianta. O Flamengo nas últimas 3 Libertadores ficou na fase de grupos, cara. É absurdo isso. Foi. Não, e fora que o título da Libertadores do Flamengo, se tu sentar e começar a conversar, vai estar a galera colocando aquelas interrogações. O jogo do Atlético. Aquela final, não sei o que. Mas enfim, o time era bom, ganhou. Né? O problema é que, não sei, acho que falta pro Flamengo chegar pelo menos uma semifinal, conseguir, mesmo que seja eliminado, ser eliminado em alto nível, pra sentir o gosto, não sei, igual aconteceu com o Corinthians, sabe? Ele chegou na quarta de final, foi indo, e a galera foi começando a entender, a abraçar o time, e chegou em 2012, ganharam, entendeu? Acho que falta isso pro Flamengo. O Flamengo, recentemente, ele não chega longe. Em 2010 ele parou nas quartas de final, mas no primeiro jogo ele já praticamente foi decretado a eliminação, entendeu? Antes, nas oitavas de 2010, ele fez um grande jogo contra o Corinthians. Eu acho que é aquilo que falta, fazer grandes jogos em alto nível, mesmo não passando, para adquirir uma cultura de Libertadores, por assim dizer, para quem sabe, um ano, no outro, chegar numa final. E eu penso muito também, você falou um negócio que eu gostei pra caramba, que foi o torcedor fanático, ele é uma bosta, porque, por exemplo, a gente aqui no Rio de Janeiro tá sem o Maracanã, né, que, querendo ou não, ele fica numa posição central na cidade. Então, no entorno dele tem ônibus pra caramba, tem trem, tem metrô, só falta tem heliponto pra quem vende helicóptero pro Maracanã, além do Papai Noel. Tem um acesso muito grande pra região onde fica o Maracanã.
E a gente tá sem o Maracanã. Então, por exemplo, eu fico pensando num cara que, por exemplo, quando o Flamengo vai jogar em Volta Redonda. Pô, Volta Redonda é quase fronteira aqui em São Paulo, sabe qual é? 120 quilômetros da primeira cidade de São Paulo. Aí o cara paga, sei lá, 50, 60, às vezes 100 reais pra ver o time jogar lá no estádio do Volta Redonda. Ele quer ver o time, entende? Ou então quando ele vai pro Espírito Santo. Eu nem sei se... Deve ter campeonato de futebol no Espírito Santo, né? Mas a gente já falou muito mal do Espírito Santo. Mas aí o cara vai lá jogar lá no Espírito Santo, ele quer ver o time titular. E, pô, já aconteceu, Flamengo e Vasco jogando em Cariacica. Pelo amor de Deus, cara, isso tudo prejudica muito o time, porque tem viagem, tem isso tudo. Eu não aceito isso como justificativa, mas que é um fator, No Rio de Janeiro as coisas são né, o Rio de Janeiro tem um pouco mais de 500 metros quadrados, 500 quilômetros quadrados para você percorrer. É muito rápido entrar e sair do Rio de Janeiro de carro, né, pegando as principais vias. Você não demora um dia andando pelo Rio de Janeiro todo. Mas isso é um fator de desgaste, cara, porque o cara dificilmente vai de ônibus até dificilmente vai de avião até o Espírito Santo. Às vezes vai de ônibus mesmo. Então isso prejudica muito o elenco. E o que eu penso que às vezes está mudando, que é a questão do planejamento que a diretoria do Flamengo tem, a preparação, se assemelhando em alguns casos raríssimos aos times europeus, do tipo, ano passado o presidente Eduardo Bandeira segurou o Zé Ricardo até onde pôde, porque o Zé Ricardo não é um técnico ruim não, cara. É que os resultados não vinham. Pô, não é nada. O Zé Ricardo classificou o time do Vasco para Libertadores. O Vasco passou pela pré-Libertadores com o pé nas costas em relação ao Botafogo do ano passado. Os jogos do Botafogo eu até sei que foram mais difíceis, porque o Botafogo pegou 2 ex-campeões de Libertadores, né? Pegou o Nacional e pegou o Colo-Colo. O Vasco pegou um jogo um pouquinho mais difícil, foi contra o Jorge Wilstermann, né? Que foi aquele emocionante que os caras fizeram no jogo lá na Colômbia, na Bolívia. Eles fizeram 4 gols, né? Fizeram o resultado que precisavam. Mas aí pênalti, amiga, loteria e, pô, Martins Silva é goleiro de seleção. Mas o Zé Ricardo classificou o Vasco para a Libertadores, mas o Eduardo segurou o técnico até onde ele podia. E tem muito disso. Tudo no Flamengo é fanfarra. Aqui no Brasil o cara demora 40 jogos para ser campeão e precisa de 3, 4 jogos com derrota para ser demitido. Isso Deixa o Sandro falar aí do time dele, mas depois a gente volta na torcida do Flamengo, que eu acho a torcida do Flamengo muito interessante. Mas deixa o Sandro falar aí, cara. Eu já antecipo que eu tenho certeza que vai vir uma piada, uma ironia, só pelo tom de voz. Não, cara, esses mineiros eles ficam ali quietos mesmo, a gente tem que aprender, Vou continuar aqui. E aí, que não, era porque da eu acho torcida? Eu acho a torcida do Flamengo interessante, porque ela é uma torcida muito empolgada, cara. Tipo, é aquele negócio, né, que o flamenguista tem. Flamengo é Flamengo. Deixou chegar, já era. Já tá sentindo. Tipo, cara, isso eu acho muito interessante, porque os caras têm uma autoestima, entendeu? Igual o Bruno já começou falando aí. Que os caras têm uma autoestima que, tipo assim, qualquer. Sabe? E eu acho que é por isso também que às vezes manda os caras embora muito. Assim, perdeu 3 jogos, manda embora. Porque tem aquela coisa assim, não, nós somos o Flamengo, nós somos... Então eu acho isso interessante às vezes. Geograficamente explicando, o que acontece? Do tipo, sei lá, tem um Flamengo e Fluminense no fim de semana. Aí o Flamengo ganhou. Velho, é tradição. Você sai no dia seguinte com a camisa do time para trabalhar. Já começa por aí. Até executivo arruma um jeito de botar um tecido, alguma coisa vermelha e preta para tirar onda. Que já falei isso aqui uma vez, o Rio de Janeiro é uma cidade pequena. Então a gente, primeiro disso tudo, vive da gozação. Então tem isso do futebol.
E tem a história, né, a mística, que equivale que a torcida cobra a raça. O grande problema é quando a gente não vê raça, não importa o time que seja, cara. Eu já vi time ruim. Quando o Flamengo conquistou o tri-tri, né, do Campeonato Carioca, foi pela terceira vez tricampeão, que foi lá em 95, 96 e 97, o time era uma bosta. Um dos menos piores era o Sávio, sabe qual é? Um dos menos piores era o Sávio. Então, mas era um time que corria, que jogava bola pra torcida, empolgava. Quando o Flamengo não tem um time que empolgue, por exemplo, vou falar por mim como torcedor do Flamengo. Hoje em dia, eu vejo o Pará descendo, né, avançando no campo, se aproximando da área, eu cruzo o dedo e falo, eu só preciso de Pará, um cruzamento certo. O Pará não acerta um cruzamento. Mas sabe o que é? Ele não acerta. Porque olha só, amigo, bater debaixo da bola e levantar a bola na área, até eu que sou um nanico, que não sei jogar, não sei fazer. Mas é jogador profissional, ele não acerta um cruzamento certo, velho. É igual quando o Egídio também vai pro ataque. O Santos voltou, hein? Egídio é cria do Flamengo, caralho. Mas no Cruzeiro ele jogou bola, velho. No Cruzeiro ele jogou bola. Só que o Cruzeiro trocou mal. Deixou o menino embora lá, o Diogo Barbosa. Mas tá bom, faz parte do futebol. Ô Sandro, fala aí qual que é o seu time que você torce. Você é o que? É Vozão ou é Tricolor? Bom, assim, eu acho que eu tinha dito em outras oportunidades, né? Que eu torço pro São Paulo. Até porque eu sou de lá, então. Mas assim, aqui eu tive uma época que eu torci muito por Fortaleza e depois eu passei a torcer pro Ceará. Mas aí eu cheguei à conclusão, isso, assim como eu passei a torcer pro São Paulo, que eu sou torcedor do Ferroviário. Mas assim, o futebol cearense ele deu uma certa crescida de novo, né? Que hoje o Ceará tá foi pra Série A, né? E o Fortaleza, depois de alguns anos, voltou pra Série B. E é assim, essa questão vocês falaram muito do Flamengo. O Flamengo ele tem essa torcida toda, todo mundo sabe o motivo, né? Não é por causa de tradição, disso, de aquilo, não. Todo mundo sabe o porquê, né? Assim como o Corinthians também tem uma torcida muito grande. O motivo é o mesmo. Oi? Vai falar que é por causa da Rede Globo. Me prove o contrário. Cara, olha só, vamos falar comercialmente, tá? Você tem a maior torcida do país, a maior, porque se você não tem como negar isso, a maior torcida do país é do Flamengo ou do Corinthians. Você tem uma rede de televisão onde a televisão vive de vender produto. Bem, se eu posso anunciar e vender o meu produto para mais pessoas, então eu prefiro anunciar no momento em que o Flamengo joga. Então tá todo mundo vendo a porra de uma partida de futebol. Vai todo mundo ver tua marca. Aí vamos supor que é aquele dia que o time do Flamengo, seja lá o time que for, tá inspirado pra cacete, dá um baile. Aquele molequinho, jovem inocente, que fala, não sabe ainda o que é futebol, ele vê aquela camisa linda balançando na televisão dele e fala assim, gostei, eu vou torcer pra esse time agora. Cansei de ficar torcendo pra esses times bosta aqui da minha cidade. E aí pronto, o sucesso é mundial, pô. Não, mas assim, aquela questão quando você coloca muito uma coisa, a pessoa meio que se apega àquilo, pelo fato de que não é bem a temática, né? Mas a questão de que a questão da mídia influenciar quase tudo. E assim, se passa só jogo do Flamengo ou do Corinthians, é claro que eles vão ter mais torcedores. É a mesma coisa aqui no Ceará, só passa jogo do Ceará ou do Fortaleza, então as maiores torcidas são desses times. Assim como em Minas só passa Atlético e Cruzeiro, as maiores torcidas são desses times. E por aí vai. Não é porque é o time. Se a gente for medir aqui história, o São Paulo é o time que tem a melhor história. Atualmente não tá essas coisas. Mas se a gente pegar ao longo não vou dizer aos 100 anos, porque o São Paulo nem tem 100 anos e já tem mais título que time que tem mais de 100 anos. Então,
E nesse ponto que eu queria chegar. A grande questão da torcida, eu estou explicando pelo aspecto mercadológico, mas, por exemplo, o time grande, ele se torna grande não por causa da torcida, mas também pela quantidade de títulos. Não adianta você ficar ganhando todo ano um campeonato local e nunca ganhar um campeonato nacional, ou nunca fazer frente para alguém num time, num campeonato nacional, e nem muito menos disputar um campeonato intercontinental. Por exemplo, a Chapecoense, né? O que era a Chapecoense há 5, 6 anos atrás? Pois é. Então, nunca foi um time grande, mas planejaram direito a Chapecoense saiu lá da Série D e, desde que chegou na Série A, ainda não nunca caiu, correu o risco de rebaixamento. E nem correu o risco de rebaixamento. Infelizmente, houve aquela tragédia do avião em 2016, mas nem por isso. Chegou ano passado, o time foi bem também, né? Não disputou a Libertadores esse ano porque escalaram um jogador irregular, mas estaria disputando também. Aliás, disputou. Foi pra pré, né? Sobre essa questão de mídia, eu tenho um exemplo muito bom aqui no Ceará mesmo. O Guarani de Sobral. O Guarani de Sobral já ganhou um campeonato brasileiro, Série D. Nem o Fortaleza, nem o Ceará nunca chegou nem perto de ganhar o campeonato da Série D. Não, mas assim, independente da série, o que eu quero dizer é assim, é um campeonato brasileiro. O time, inclusive eu estava lá na final desse jogo, que foi contra um time lá do Amazonas. Mas assim, o Ceará tá na Série A, mas o Fortaleza tá na Série B. O Fortaleza só tem estadual no currículo dele. O Ceará só tem estadual. O Ceará, um dia desse que ganhou uma Copa do Nordeste. E quer dizer, em 110 anos o Ceará só tem estadual, cara. Independente da série, da divisão, é um campeonato brasileiro. Mas também não jogou a Série D. Mas o Ceará e o Fortaleza jogou a Série D. Tá com uns 6 anos ou 7, coisa assim. Então, mas aí como é que você vai ser campeão? Mas também nunca mas caiu aí pra que tá, série. Não, mas eu entendo o seu nacional, ponto. eu tô porque, dizendo nesse assim, sentido. Igual. Não, eu entendo. Ele jogou a Série D? Não, tipo assim, eu entendo o seu ponto como torcedor, porque igual eu moro no interior de Minas, aqui na minha cidade tem o Democrata, né? Que é o Democrata de Valadares, que é o nosso time aqui. Com um detalhe, eu já ouvi falar do Democrata e não ouvi do Guarani, de não sei das quantas, que ele falou aí. Guarani de Sobral? Nunca ouvi falar desse time. Não, tá, mas deixa eu explicar. Da série D. Tá, mas deixa eu explicar o porquê que eu entendo o Santos. E o Democrata aqui, nossa querida Pantera, ela é um time pequeno. O nosso mascote é a Pantera, pô. Tá na moda, Pantera Negra, o time é preto e branco, Pantera Negra. Tá na moda. Mas, então, o time, é aquele tipo de time que só monta só forma equipe pro Campeonato Mineiro. Tá? Hoje em dia nós estamos na primeira... Pois é. Na primeira divisão do Mineiro esse ano, estamos correndo o risco de cair, mas não cai. Mas, então chega ali, setembro, eles montam o time para disputar janeiro, fevereiro. Aí agora, quando acabar esse mês o Mineiro, vai desfazer o time e mandar todo mundo embora. Porque não tem condição financeira, né? Não tem um patrocínio, não tem estrutura pra manter essas coisas, é igual aqui. Pois é. Mas aí, o que acontece? Por exemplo, 2 anos atrás, quando o Democrata subiu para a primeira divisão do Mineiro, o Democrata foi campeão da segunda divisão do Mineiro, sabe? Isso aqui pra gente da cidade é muito importante. Entendeu? É igual o Sandro tá falando lá do time dele. Lógico, é Série D, né? É muito maior ainda do que o campeonato da Série B do Mineiro, né? Ou não também, porque a Série B do Mineiro também tem muito time bom que dá pau nos times do Ceará, assim, dá pau a pau. Mas pra gente é importante como torcedor, porque a gente sabe que esse time ele nunca vai chegar a, sei lá, uma Série C, entendeu? Pode chegar numa Série D, porque tem vários times de Minas aqui que estão na Série D e na Série C. Mas a gente sabe que o potencial do time, o máximo que o time pode ser
é isso. E a gente é torcedor do time, porque é o time da cidade, e a gente fica feliz com isso. E tá bom, e a gente ostenta, entendeu? Ah, fomos campeão da Série B do Mineiro, entendeu? Mas, tipo, eu acho que isso é questão de torcedor, entendeu? Lógico tem que pra contar a história, né? Lógico que pro Ceará e pro Fortaleza, eles nunca iam ficar orgulhosos de ser campeão da Série D, jamais. Isso é igual um time, um time grande da Série A. Mas assim, você falando assim, no ano passado, se o Fortaleza tivesse ganhado a Série C, ele perdeu na final, eu acho que tinha ter tido passeato e tudo que tem direito, porque foi um negócio muito interessante, só que aí eles perderam na final. Vamos pegar aqui um exemplo. O Campeonato Carioca tem 12 times disputando. O Campeonato Mineiro tem 12 times disputando. O Paulista tem 16 times disputando. O Cearense tem 6. Não, o Cearense é 10, aí é porque o primeiro turno eles eliminam 2. Então, tudo bem. 2 é rebaixado, aí 2 eliminados fica 6, que é o segundo turno. Já acabou o Campeonato Cearense? Não, tá. A classificação é Fortaleza, Ceará, Floresta, Uniclinic, Iguatu e Ferroviário. Isso. Então, cadê os outros times? Quando você pega, tipo, o Campeonato Paulista, eles ainda estão na fase de grupos. Eles ainda vão classificar para as chaves. O Campeonato Carioca já tá no... Porque, assim, tem essa tradição que, assim, o primeiro turno do Campeonato Carioca é a Taça Guanabara, né? Que é uma tradição da época que o Rio de Janeiro ainda não tinha ponte Rio-Niterói. Aí, depois vem a Taça Rio. Beleza, aí a Taça... Agora a gente tá, né? O segundo turno é a Taça Rio. O campeão da Taça Rio versus o campeão da Taça Guanabara. E vão disputar o campeonato do estado do Rio todo. Exatamente. Aí você tem o Campeonato Mineiro. O Campeonato Mineiro é ponto corrido, Guilherme? Ponto corrido, um turno só. Isso é outra coisa que eu detesto, velho. O desgraçado que inventou essa porra de ponto corrido, brincadeira, ele não gosta de futebol, não, cara. Por quê? Vamos lá. Não, tem casos que realmente é ruim. Ponto corrido é ruim mesmo. Vai, fala, Miguel. Não, mas peraí. Ô, Guilherme, no Mineiro depois tem mata-mata. É igual o Carioca. Aqui é o seguinte, são 12 times na Série A, pontos corridos, então são 11 rodadas de pontos corridos. Nesse ano, os 8 melhores se classificam para quartas de final. Aí é jogo único na quartas de final. Quem passar vai pra semi. Na semi e na final é jogo duplo, lá e cá, mata-mata. Antes de eu aprofundar no ponto corrido ali que o Bruno levantou, é uma discussão interessante. Eu só queria voltar um pouquinho, só para colocar o meu ponto de vista da Rede Globo influenciando o número de torcidas do Flamengo. Eu acredito que... Eu até concordo, faz sentido, só que uma coisa puxa a outra, entendeu? O que manda no fim é o dinheiro. Se você tá lá administrando e você percebe que ao transmitir um time você tem muito mais buzz do que o outro, é lógico que você vai investir no time que gera mais audiência, no time que gera mais... Boa Vista e Nova Iguaçu. Aqui no Rio de Janeiro, Boa Vista e Nova Iguaçu. Tombense e... Fala aí, Guilherme. América Mineiro. Apesar do América Mineiro ser um time razoável, né? Médio. Mas, a América Mineira é leão de chácara. Fora isso, o que mantém... Até porque se a Rede Globo fosse fazer o marketing, o Flamengo estaria prejudicando esse marketing por não conquistar títulos relevantes desde 2013. Então tem muito mais do que só isso. Tem a questão entrando na paixão do futebol, olhar a torcida, mexendo os braços, entendeu? Esse tipo de coisa que faz alguém gostar de um time também. Isso é bom até pra televisão, né, não, cara? Assim, até pra ter imagem. Pô, Flamengo, semana passada, Flamengo e River Plate pela Libertadores jogaram num estádio vazio. Não tinha nem torcida do River Plate, amigo. Aquilo dá emoção em quem? Parece ser jogo de vaza, mano. Que isso, cara?
Não, foi horrível aquele jogo. Vai O ser Flamengo jogo de ainda vaza conseguiu aqui, empatar. Puta que pariu. Então, não tinha torcida pra apoiar. Faz diferença, porra. O jogo feio. Cara, lógico que faz. Você viu o Cruzeiro e Racing? Pô, não, Puta que pariu, aquilo ali que é Aquilo ali foi Libertadores. Libertadores. Puta que Não. pariu. Foi um jogão, velho. Foi um jogão. Nossa, tava foi aberto, jogaço tava aquele. aberto. Cruzeiro e Racing foi aberto. Não, nós perdemos, mas nós saímos com a Sim, cabeça sim, pô. limpa. O Fred Porque o sair Cruzeiro- com 8 minutos foi, porra, muita perda. É, Eu tava vendo a foi entrevista foda. hoje do Raniel. O Raniel falando assim, pô, a gente pensava que, né, o Fred é evangélico, ou o Fred ia deixar as paradas mais. Como é que fala? Ele ia ser sério. O Fred entra Mais em toda. light. Ele entra nas pilhas de todo mundo. Então brinca e tal. Então o grupo todo ficou junto com o Fred. Então, porra, se o Fred se recuperar, amigo, vocês têm uma chance muito grande até de ser primeiro do grupo. Porque o grupo do Cruzeiro é muito bom. Você ainda vai falar do Cruzeiro, mas já tô. O grupo é difícil. Fala o. Mas vai aí, Sandro. da, Sandro que da quer falar mídia. Sim, da mídia, não, eu ia falar de um ponto que eu falei que da questão do privilégio. Eu falei do Flamengo, mas o São Paulo também teve oportunidades também que teve esse privilégio da mídia. Se a gente pegar a Copa Sul-Americana, que é claro, não é um campeonato visível igual a Libertadores, e é um campeonato que tem pouco tempo. Se a gente pegar todos os brasileiros que foram até a final, a Globo só exibiu até hoje aquele jogo do São Paulo que vergonhoso lá, que o time foi só pra cagar lá, nem teve o segundo tempo do jogo, e o do Flamengo. Antes da Chapecoense, a Ponte Preta em 2014 foi pra final e a Globo passou um filme lá, não sei se foi o Se Eu Fosse Você 20 lá, e não passou a Ponte Preta e River Plate. Mas, E cara, aí, olha no só, ano mas seguinte, olha só, no ano seguinte não, mas pra lá todo o Brasil. 2016 foi que teve o acidente. Eles não passaram o primeiro jogo e eles não iam passar o outro jogo da Chapecoense. Aí como teve aquele negócio do acidente do avião, aí veio com o negócio, a Chape não sei o que, vai tomar no cu, eles nem iam passar o jogo, aí vem com Ô, viadagem. Sandro, a Globo não exibe a Champions League. A Globo só exibia jogo do Barcelona quando o Neymar tava E lá, agora só ou passa do o Real PSG. Madrid. Entende? A Globo não só exibe. Mas, Real mas Madrid. isso aí é o questão da interesse. Champions, a gente até entende. Porque é um campeonato Não. do outro lugar e tal. Eu tô dizendo os locais, cara. Porque assim, a Chapecoense Não, só mas peraí, falaram então, não. porque teve um acidente. Até hoje, se você pegar, só foi transmitido o jogo do São Paulo e o jogo do Flamengo. Eles não passaram. Nem o Internacional não passou. Que o Internacional foi o primeiro time brasileiro a ganhar a Sul-Americana. Calma, o Internacional Peraí, passou. peraí. O Internacional passou. Passou o Internacional? É que existe uma coisa, é que é o seguinte, a Globo, ela não é o que passa aqui em Minas Gerais, vai passar lá no Ceará, Exato. entendeu? É uma TV regional. O jogo que passa aqui não é o mesmo jogo que passa no Rio, que passa Mas só tinha aquele jogo na no quarta-feira. Santa Catarina, entendeu? Não, mas peraí, Tem uma aí o que final que de campeonato acontece? internacional. Por exemplo, Calma, Sandro, deixa eu falar, pô. O que acontece? Aqui, o Cruzeiro e o Atlético disputam Sul-Americana. E quando tem jogo de Cruzeiro e Atlético, quarta-feira, 15 para as 10, que é o pior horário que tem pra ter jogo, puta que pariu nesse horário. Ninguém merece, né? E Passa o cara que jogo. vai lá no estádio, velho. Pense no cara que vai lá no estádio ver o jogo 15 Você pra sai do 10, jogo cara. meia-noite, você chega em casa 2 horas da manhã, velho. Pra trabalhar no outro dia, não existe não. Mas vamos lá. Quando o Cruzeiro Atlético joga Sul-Americana nesse horário da quarta-feira, aqui passa os jogos. Assim como passa os jogos da Copa do Brasil, entendeu? Só que o que acontece? Agora você deu o exemplo aí da Ponte Preta, né? Aí no Ceará talvez não tenha passado, mas lá em São Paulo pode ter passado. Sim. Porque é interesse, entendeu? Por mais que o brasileiro goste de assistir uma peladinha, por mais besta que seja, mas não vai dar tanta audiência assim pra Globo naquela região. Então ela prefere passar um filme que talvez vai gerar mais audiência do que um jogo que ninguém tem interesse de ver, entendeu? E é por isso também que eu acho que as torcidas, principalmente mais a do Flamengo do que a do Corinthians, em estados igual eu morei lá em Ilhéus, na Bahia, lá tem muito flamenguista, vascaíno e corintiano, entendeu? Por quê?
lá a TV, durante o Campeonato Brasileiro mesmo, ela não passa os jogos de Bahia e Vitória quando Bahia e Vitória estão na primeira divisão. Ao contrário tá daqui vendo? em Minas. Entendeu? Ao contrário daqui em Minas. Aqui em Minas, a preferência é passar jogo de Cruzeiro e Atlético. Só quando não cai a rodada no horário do jogo. Beleza. E mas ainda deve ter passa mais da metade dos jogos são daqui. E você entendeu? morou em lá Ilhéus, na Bahia. não foi? Isso. Então, de isso. repente, lá em Salvador, deve passar a Passe. Vitória de Sim. Bahia. Pois é, entendeu? Então, assim, como não passa os jogos, o pessoal acaba assistindo o quê? Vão assistir Flamengo, Vasco, Corinthians, Palmeiras, e aí cresce essas torcidas, entendeu? É mais questão disso também, a questão da representatividade. Igual eu falei, eu acho que eu falei isso naquele cast lá sobre as regiões do Brasil. Aqui em Minas, por a gente ter divisa com vários estados, então principalmente perto das divisas do Rio e de São Paulo, existe mais torcida dos times de Rio e de São Paulo. Muito por causa disso também. Se der porque moda as lá em TVs Uberlândia, tem nego regionais. torcendo pro Goiás, pô. Ou pro Vila Nova. Então porque as TVs ainda, além de ser, por exemplo, existe a TV Minas, mas existe a TV Leste aqui na minha região, né, que é Leste de Minas, que passa a programação mais voltada pro Leste de Minas. Então a TV lá da Zona da Mata, que passa lá pro pessoal da divisa com o Rio, antigamente eles passavam mais jogos e mais e tem outras coisas também, porque por exemplo, antigamente TV analógica era difícil, então muita gente tinha parabólica nesses lugares, entendeu? E a parabólica, a Globo da parabólica é a Globo do Rio, entendeu? Então isso tudo é coisa que vai gerando essa coisa da torcida pros times do Rio e de São Paulo. Mas eu acho assim, beleza, passou, entendeu? É assim que é e pronto. Isso não muda, isso não entra em campo, entendeu? A questão disso daí. É mais orgulho de torcida mesmo. Falar, nós somos a maior torcida do Brasil. Pra mim, caguei. O Cruzeiro é maior de Minas. Caguei pro Brasil. Não, e como você falou, né? O freguês tem sempre razão. Tipo, o Flamengo, quando vê a camisa azul, porra, dá uma alteração que eu vou te contar, cara. Ano passado nós fomos lá e calamos o Maracanã na final. Pronto. O que adianta? Tá a maior torcida do Brasil. Não ganha jogo. Influi, mas não ganha jogo. Olha só, o que manda é o dinheiro, basicamente, quando se trata de televisão. O cara vai transmitir Ponte, com todo respeito, transmitir a Ponte Preta pro Brasil inteiro. É prejuízo, pedir pra perder a audiência, né? O negócio é transmitir lá na região de Campinas. Isso aí, vai transmitir pra lá e acabou. E depende muito da questão, o que eles chamam de repetidora. A Globo é daqui do Rio. Então, por exemplo, mais uma vez citando o Espírito Santo. O Espírito Santo tem repetidora de sinal. Poucos são os lugares, a não ser a capital Vitória, mas você vai ter... não vai ter uma central Globo, por exemplo, de jornalismo. Vou falar aqui um lugar que eu conheço, que é no norte do Espírito Santo, São Mateus. Eu acredito que o Espírito Santo TV, né, que é o jornal local, ele não tem ênfase nessas localidades, como em nenhum local tem. Sabe? Você tem o BH TV, o SP TV, o RJ TV, mas que não se especializam nas notícias desses lugares do interior, principalmente porque não tem uma equipe lá produzindo reportagem para isso. Por exemplo, aí que entra o que eu falei, né? Que são as regionais dentro do estado. Né? Exatamente. E outra, tem essa questão do dinheiro, principalmente por causa daquilo que eu falei. Tem o patrocinador. O patrocinador quer que a marca dele seja vista. Haja vista, por exemplo, quando o Flamengo disputou a final da Copa do Brasil com o São Caetano, a camisa do São Caetano, velho, mal tinha espaço pro escudo. Santo André. Isso aí acontece também. Santo André. Sabe, porque tem... quer ver? Vou pegar um outro exemplo. Em 2000, quando o Vasco tava disputando a final do Campeonato Brasileiro, um dos últimos campeonatos que foi mata-mata, o Silvio Santos foi lá só de sacanagem e botou um logo do SBT grandão na camisa do Vasco. Foi massa. Foi o Vasco. Foi o Eurico, né? O Eurico fez porque
Isso foi no jogo do Maracanã. No jogo de São Januário caiu o alambrado. Isso. E eu não vou lembrar exatamente, mas Foi em 2000. o Eurico, acho que ele saiu do estádio em algum momento, só que quando caiu o alambrado, ele ficou ali participando, socorrendo, e a Rede Globo exibiu editado como se no começo ele já tivesse saído. Ele não gostou e a vingança dele foi colocar o símbolo do SBT no jogo da volta no Maracanã. Saudosa Copa João Isso. Avelange. Esse dia foi lá. Esse Fluminense- campeonato foi o campeonato mais roubado que eu já vi pro Vasco. Pelo amor de Deus. Não, cara, olha só. Pro Vasco e para o Fluminense. Porque por causa desse Ele não campeonato. Foi caiu, nesse que deu ele a voltou pra virada. Série A. Não, e vocês Exatamente. me respondam uma Aí coisa. vou colocar ele na Série A. Graças Ah, a esse e me campeonato. responda uma coisa. O que o São Caetano foi fazer em 2001 na Série A? Alguém me Não, explica naquele isso. tempo o São Caetano era bom, mano. Não, mas como é que ele foi pra Série A em 2001? Alguém me explica. Ele ganhou a Série B, aí ele tava de fato na Série A e teve o campeonato. Nesse mesmo ano ele até disputou a final da Libertadores com o Boca. Não. Ou foi no ano Não, seguinte? isso foi... Paysandu. Não. Ele disputou em 2002 contra o Olímpia. Agora, o São Caetano, ele tá na série... A Série B, que seria o módulo amarelo, e num passe de mágico em 2001 ele tá na Série A. Ah, mas é o mesmo esquema, cara. Mas foi o mesmo esquema. Eles. Agora tem que pesquisar na internet, vai demorar. Aí a gente perde o time. Mas assim, o Guilherme falou bem, essa Copa João Avelange, cara. Porque. Eu já sei explicar. Porque eles fizeram uma Copa onde tinha o Clube dos 13. O Clube dos 13 estava gerenciando o Campeonato Brasileiro sem a interferência da CBF. Então pegou os 13 do Clube dos 13 e mais os campeões estaduais e vice-campeões dos principais campeonatos do país. Então foram os 13 mais outros 13 times dos restantes dos campeonatos. Se eu estiver errado, alguém vai me corrigir aí. Sim. Mas eu sei que foi isso. Eu me lembro que foi o isso. motivo eu lembro. Foi o caso Gama em 1999, que ele foi rebaixado, aí ele processou a CBF, não me recordo o motivo, e ela perdeu, se não me engano foi isso, o direito de organizar o campeonato. Aí arrumaram um outro meio lá e fizeram essa Copa João. Ué, e ainda tem uma questão, a questão, por exemplo, que assim, na época o próprio São Caetano tinha patrocínios grandes, igual hoje a Chapecoense estampa grandão a Aurora, né, que é o conglomerado de frangos que tem ali em Chapecó. Por exemplo, durante muito tempo o Flamengo foi lá patrocinado pela Petrobras. Muitos anos, né? Não à toa, depois... Né? E depois que o Flamengo tirou o patrocínio da Petrobras da camisa, olha o que aconteceu com a Petrobras. Olha a força que o Flamengo tem. Não sei quem perdeu mais. Mas... Agora vamos lá. Eu queria levantar um ponto que é o seguinte: você pega o campeonato estadual, ele funciona no sistema de mata-mata. A porcaria do depois campeonato você tem estadual, né? Você tem a Copa do Brasil, que ela funciona mata-mata. Certo? Você tem a Sul-Americana, que ela funciona no mata-mata. E você tem a Libertadores, que ela funciona no mata-mata. Por que não deixa o campeonato em pontos? Por que a galera que gosta de mata-mata não deixa um ponto corrido em paz? Por que é tudo mata-mata? Eu acho que o campeonato brasileiro em formato de pontos corridos é o mais certo, cara. Porque, tipo assim, vai premiar o time que mais regular, entendeu? Porque tem outra coisa, cara, também. Eu não caio nessa, Não, calma. Tem uma coisa do mata-mata. Tipo assim, meu time foi campeão do mata-mata ano passado, né? Campeão da Copa do Brasil. O Cruzeiro era o melhor time do Brasil ano passado? Jamais o Cruzeiro era o melhor time. Hoje o Cruzeiro tem vocês estão falando, né, que o Cruzeiro tem o melhor elenco. Eu acho que tem um dos melhores mesmo. Mas ano passado não tinha, era um time super irregular. A gente viveu ali no meio da tabela até porque time
time administrado pelo Mano Menezes é um time irregular. Não, tudo bem, não fale mal do Mano Menezes. Em cima desse teu exemplo aí, em 2013 foi o caso inverso. O Cruzeiro caiu pro Flamengo no mata-mata e no Brasileiro, poucas rodadas depois, pontos corridos, ganhou e o mesmo Flamengo no Mineirão lá. Pois é, mas aí o que acontece? Ano passado não era o melhor time, né? Deixa eu só terminar lá. Eu volto aí no que o Marco tá falando. Mas não era o melhor time, mas foi campeão. Porque o mata-mata, ele abre margem para isso. O time joga um jogo de cada vez, ou no máximo 2 jogos de cada vez. Então o time se prepara, dá a vida em 2 jogos e classifica. Aí tem lá mais 15 dias, um mês, dá a vida de novo e classifica. Isso é legal? É muito emocionante. Mas não premia, às vezes, o melhor time do país. Eu acho que o brasileiro, o campeonato brasileiro, ele é um campeonato para premiar o melhor time. Eu lembro na década de 90 que o Cruzeiro tinha excelentes times que classificavam em primeiro lugar nos primeiros lugares no Campeonato Brasileiro, e quando chegava no mata-mata saía nas oitavas, saía nas quartas, entendeu? Então, tipo assim, é interessante o mata-mata? Vamos deixar competições de mata-mata, Libertadores, Copa do Brasil e Sul-Americana, e deixa o Campeonato Brasileiro no pontos corridos. Mas, cara, olha só, a grande questão tá justamente aí. Eu penso que a gente aqui obedece o calendário, né? Por causa das nossas estações. Todo o calendário é regido por estação. Como lá, ou na Europa, né, no hemisfério norte, o verão é na metade do ano, a temporada deles começa na metade do ano. Então, só por aí a gente já podia pegar o aspecto negócio do troço para avaliar isso. Porque a gente fica com... A nossa janela, entre aspas, de transferência, ela não obedece aos nossos critérios, obedece aos critérios do futebol europeu. Então, 2 vezes por ano, os europeus vêm aqui e pum, rapa. Quantas vezes tu já viu o time, por exemplo, agora, no caso do Flamengo mesmo, Vinícius Júnior vai completar 18 anos no meio do ano. E foi a maior, né, venda do Flamengo nos últimos tempos, vendeu por 150 milhões de euros. Na minha opinião de flamenguista, o Vinícius Júnior ainda é um garoto e, por exemplo, não tem a bola que o Neymar tinha na idade dele. Na idade dele, o Neymar estava jogando muito mais do que o Vinícius Júnior está jogando. Mas tudo bem, o Real Madrid que sabe o dinheiro que tem, sabe o que viu no Vinícius Júnior. Não é o meu dinheiro, foda-se. Agora, a minha grande questão é exatamente isso. Não é premiar o time mais regular. Porque no final do ano passado, o Corinthians no primeiro turno veio. E aí, amigo, quando chegou no segundo turno do Campeonato Brasileiro, tirou o pé do freio. Por pouco não perdeu o time. Eu me lembro que faltando mais 6 rodadas pro final, o Palmeiras corria o risco de ser o melhor time. Mas por quê? Porque o próprio Corinthians foi e deu mole. Relaxou o time. É um campeonato muito longo. Eles agora vão fazer, né? Desde o ano passado fizeram isso, esse ano mudaram de novo. Eles vão botar a Libertadores ao longo do ano. Então a gente vai passar esse primeiro semestre, mais ou menos até maio, junho, com a fase de grupos. Aí depois, as oitavas, as quartas, semifinal, vai ser picado. São muitos campeonatos. Eu entendo, isso é até bom. Na Europa tem a mesma coisa. O nego fica babando na Champions League. Hoje estava jogando a Europa League, que seria a nossa Sul-Americana, né? A Europa League é a Sul-Americana para eles lá, não. Pô, eu tava vendo Milan e Arsenal. Pô, foi um puta jogo, velho. Um puta jogo. Mas o nego fica lá babando na Champions. Toda vez que eu vejo o Real Madrid jogando, eu durmo. Onde eu tô querendo chegar com isso? A gente quer assemelhar um calendário sul-americano a um calendário europeu. E pra mim, cara, não rola. Não, isso aí eu concordo totalmente. Já a questão teve projeto, né, pro brasileiro ser igual a Champions, né? Começar no meio do ano e terminar no meio do ano que vem, né? Regular a temporada, né? Já teve essa proposta. Mas eu acho que isso muda. Eu acho que isso afunda de vez o campeonato. Eu acho que não é uma boa, não. Eu acho que não vai pra frente, até por causa das competições sul-americanas. Elas são de janeiro a dezembro.
Então eu acho difícil mudar isso. Apesar que na Argentina o campeonato eu acho que é igual ao europeu. O campeonato deles é igual ao europeu, é. Justamente por causa desse problema que o Bruno acabou de dizer. Que quando é... Porque o calendário de troca de jogadores é para atender o campeonato europeu. Então, assim como o Brasil, a Argentina também tem essa transferência grande de jogadores. E aí eles preferiram adequar igual deles para os times já começar o campeonato com aquele... do jeito... como é que se diz? Com que tem, né? E quando fosse lá na outra temporada já tá tipo manter, né, o time pra temporada inteira. Não é que nem no Brasileiro que você começa, todos os times começam com uma formação e quando chega no meio do ano, alguns times perdem jogadores, né, ou acrescentam, dependendo aí da ocasião e do momento do time, e aí termina o campeonato com outros jogadores. E lá eles preferiram se adequar ao europeu para começar e terminar o campeonato com um time só. Perfeito. Eu só achei estranho esse teu argumento, Bruno, porque quando era mata-mata o campeonato começava a terminar na mesma época, entendeu? Então, no meio do ano os times sofriam baixo ali. Eu entendo, só que agora existe um mercado mais global. Já teve jogador chinês jogando no Corinthians. Pô, já teve um jogador sul-coreano jogando no Manchester United. Então, assim, hoje as pessoas veem mais. Não à toa, a China viu o potencial de mercado e cada ano que passa, antes o cara ia pro futebol árabe, agora o cara vai pro futebol chinês. E os caras dão rios de dinheiro. Existe uma questão mercadológica. O que acontece é que perde a emoção exatamente pelo ponto que o Guilherme falou. Você tem um time que desponta, basta ver a Copa do Mundo. O Brasil é favorito todo ano. Aí o Brasil vai e encara a Alemanha. Não é favorito, velho. Não é favorito. Não tem essa. É no mata-mata que você vê a preparação psicológica do jogador. Porque teve uns anos atrás aí, o Fred ainda jogava no Fluminense. Aí eles foram comemorar uma porra de uma vitória. O Fred disse que pagava tudo. Só o Fred gastou mais de R$2.000 em caipirinha. Caralho, que lugar é esse? Em que você gasta mais de R$2.000 em caipirinha? A torcida do Fluminense caiu de pau. Encheu o saco na época que o Fluminense... Foi naquele biênio que o Fluminense ganhou 2010, 2012, se eu não me engano. Não me lembro direito porque eu não torço pra essas porra. Não acompanho essas porra. Mas assim, essa história de aprovar a regularidade tira a emoção do futebol. Tira o momento em que você vê o cara que não consegue mais correr correndo com cãibra. Por conta disso, a gente quer ver o espetáculo. E o Campeonato Brasileiro não proporciona isso. Por quê? Depois da décima não, mas já da 8ª rodada, você já começa a ver os caras que vão cair. A última vez que eu vi, por exemplo, foi em 2008. O Fred falou assim, não, acabou, vamos lá. Aí o Fred foi lá e resgatou o Fluminense. E o Fluminense, que estava na lanterna, conseguiu até se classificar para a Libertadores. Mas tirando, eu não me lembro de outra vez que um time teve uma grande recuperação. Ano passado o São Paulo deu uma reviravolta no segundo turno. Quase foi para Libertadores. Mas assim, é muito difícil, porque aí já fica definido. Quem vai cair? Tipo, Atlético Goianiense, caralho. Sempre tá lá nas finais. Sempre tá lá caindo. Tem time que sobe da Série B e volta. O time da Série B que sobe e volta. Mas isso aí é normal, assim. Essa questão dos times pequenos subir e cair. Entendeu? Isso aí eu acho que porque de certa forma é desleal. Olha só, 1998. América de Natal tava na Série A. Caiu. Aí, em 1999, teve o Gama, teve toda aquela confusão, caiu. Quando era mata-mata também tinha isso aí. E quando era mata-mata, sempre tem aquele grupo da meiuca lá, que tá livre do rebaixamento, mas também não vai se classificar. Ele joga for no reason. Não, assim, eu acho que
esse ponto aí do Bruno, da emoção, é válido, entendeu? É válido. A emoção no Campeonato Brasileiro de pontos corridos, ela se perde. Porque se o seu time está bem na tabela, tá lá em primeiro... É porque assim, né? Tem aquela empolgação do início do campeonato. Tá começando o campeonato, beleza. Aí até a quinta rodada, oitava, igual o Bruno falou. Dessa aí, até chegar, sei lá, na 25ª rodada, o campeonato fica meio morno. Porque tem um time que tá despontando, tem outros que estão ali pra cair. Aí nas últimas 10 rodadas, sei lá, que volta de novo. Quem que vai pra Libertadores? Sabe, é igual o maratona, é a mesma coisa. A largada é legal, você vê os caras dando tchauzinho lá, não sei o que, faixa. O meio da maratona é o Luiz Roberto enchendo a porra do saco, falando o nome de gente que você nunca ouviu falar na vida. E aí só fica esperando o finalzinho, entendeu? Corrida de Fórmula 1. É assim, mas, sei lá, eu ainda fico no ponto de que existem campeonatos de pontos corridos e existe campeonato de mata-mata. Então quem gosta de mata-mata, né? Ainda há campeonatos de mata-mata. Você fala isso porque o Cruzeiro ganhou várias vezes esse campeonato de mata-mata. A gente só conseguiu ganhar uma vez. Porque a gente é um time de chegada. Falando, não, pois é, mas você joga com a torcida. É isso aí, é uma coisa que eu não queria falar. Entendeu? Porque ia falar assim, mas isso aí é chororô, que não sei o que. Mas o mata-mata ainda abre margens pra erros, né? Que a gente sabe que eu não vou falar mais nada, que todo mundo aqui, ninguém aqui é garoto, né? Todo mundo sabe o que eu tô falando de erros que favorecem Flamengo, Corinthians, Vasco, Palmeiras, né? Esse. Tu acredita nisso? Então, não tô falando de comprado, não tô falando nada disso, não tô falando de envolver dinheiro, não. Eu tô falando o seguinte, que por ser um time grande do Rio ou de São Paulo contra um time de outros estados, se o juiz tiver aquela pressão de favorecer um ou outro, ele vai favorecer os que estão mais na mídia, entendeu? Isso aí eu acho. Favorecer o Corinthians e prejudicar o brasileiro. Entendeu? Porque ele sabe que se ele prejudica o Corinthians, o nome dele amanhã vai estar na capa de todos os jornais e na televisão. Se ele prejudica o brasiliense, a galera vai, mas isso aí é do futebol. Futebol é emocionante quando é assim, entendeu? Isso aí faz parte da emoção do futebol. Puta que pariu, porra nenhuma, entendeu? Futebol, isso aí não é emoção não, ainda nos pontos corridos nós perde título por causa de erro de arbitragem. Imagina no mata-mata, entendeu? E na porra naquele 2009 que foi o que o Fluminense ganhou, que roubaram pro Corinthians no último jogo, velho. Aquele jogo é 2010 foda. Foi 2010 pelo amor de Deus, velho, eles roubaram um título nosso. O ano mais foda que eu vi de roubo, sabe qual foi? 2005. Que foi que eles voltaram 10 jogos que o Corinthians tinha perdido, alegando que o Corinthians perdeu 10 jogos e alegaram que foi negócio de jogo comprado. Aí desses jogos aí, que na época o Corinthians tinha gastado um dinheiro astrondoso com metade da seleção argentina lá, que só tinha jogador argentino no Corinthians, e eles não tinham ganhado bosta nenhuma, que quem ganhou o estadual daquele ano foi o São Paulo, quem ganhou a Libertadores foi o São Paulo, e eles perderam até de 5-0 pro São Paulo nesse mesmo campeonato, e foi um dos jogos que voltou. E eles voltaram 10 jogos e eles roubaram descaradamente o Internacional, que o cara lá, o zagueiro lá do Corinthians quase arranca a perna do Tinga, e o Tinga ainda foi expulso. Não, o José Roberto Wright contra o Atlético foi foda, o Michael falou aí daquele jogo do Atlético e Flamengo, entendeu? O cara do Atlético ajoelhado, eu sou cruzeirense, mas aquilo lá deu dó, velho. O cara do Atlético ajoelhado no campo, não me expulsa, por favor, não me expulsa. E o Wright vai lá e expulsa o cara, e o Flamengo é campeão porque não tem jogador suficiente em campo, velho, entendeu? Deixa eu só colocar os contrapontos aí. Eu, de memória, assim, as coisas que eu lembro. O campeonato de 2005, o São Paulo goleou não. Foi o mais foda no dia. Mas eles não anularam o jogo do 5-1, eles anularam o que o São Paulo ganhou por 3-2. O Corinthians
ele estava envolvido em 2 ou 3 jogos dessa quantidade que foi anulada. E... O Corinthians é envolvido em todos. Não estava envolvido em todos. Tipo, Juventude e Figueirense, 4-1, Figueirense 3 gols do Edmundo, ou 4, não lembro, foi anulado também. Aí o que acontece? Os jogos que o Corinthians estava envolvido, ele perdeu pro Santos e pro São Paulo. A intenção do juiz era ajudar o Corinthians. E voltar esses jogos, o Corinthians não perdeu nenhum. E quando eles voltaram, o Corinthians não estava em primeiro, o primeiro era o Inter. Aí o Inter foi lá pra baixo. O Inter tinha jogo no domingo, empatou. E o Corinthians ganhou e disparou. E aí foi embora, né? Eu só queria derrubar alguns mitos da galera que defende, só pra encerrar o meu ponto no mata-mata. Se tu pegar uma estatística dos classificados de 2002 para trás, dos anos 90 ali até 2002, que foi o último ano de mata-mata, tu vai ver praticamente a mesma galera, fora um ou outro. Então, a questão do mata-mata abrir margem para um time é que o ano inteiro é ponto corrido, então o time mais fraco vai ficando para trás, é rebaixado, entendeu? A questão do público. O brasileiro ele já vinha numa decrescente desde o final dos anos 90, então fica aquele mito, mas mata-mata dá mais público. Pegar a média do Campeonato Brasileiro, ela já estava meio caindo quando ainda era mata-mata. E tem a galera que não pensa muito. Eu já li gente falando assim, último ano de mata-mata, último ano que o Brasil ganhou a Copa. Aí tem nada a ver, né, cara? É a coincidência, a maioria da galera jogava na Europa. Não sei, tem nada. Mas sei lá, velho. Eu acho assim, a discussão é válida. Tem gente que vai gostar de mata-mata, tem gente que vai gostar de ponto corrido. Tem! Mas. Deixa eu falar só um último argumento. O que você falou aí. É do tipo, você chega lá, sei lá, faltando 4 rodadas pro final. O matemático Oswaldo Souza ele já crava lá, tipo, vamos colocar o Atlético Goianiense, o Avaí, o Vitória fugiu esse ano. Você pega os 4 que vão ser rebaixados. Aí eles veem lá a tabela dos últimos 4 jogos deles. É do tipo, dos 4 últimos jogos, 3 é contra a gente que tá disputando vaga e só um ou 2 dá pra ele lutar ali por uma... dá pra ele fugir do rebaixamento. Ele dá o sangue nesses 2 que dá pra ele fugir do rebaixamento. Dos outros que é vagabundo disputando vaga, ele sabe que, não adianta entrar com o pé direito, fazendo crucifixo e o caralho, que não vão conseguir, certo? Principalmente por causa disso. Porque é muito mais fácil você chegar lá e, como eles chamam, né, de mala branca, chegar lá e aí, dá uma força aí nesses 3 pontos. Isso é muito mais fácil. Você faz um encontro às escuras aí que fica muito mais fácil você entregar esses 3 pontos que o cara lá de cima e pro lado de baixo não vai fazer diferença nenhuma, sabe? Eu defendo muito isso. E o que o Mike tava falando, por exemplo, os pontos corridos começam, né, o primeiro campeonato ponto corrida é 2003. Então a gente tem aí 14 campeonatos. Mais de 15 anos com esse ano, 15 anos de campeonato ponto corrido. Pra trás, vamos lá. Antes foi Santos, Atlético Paranaense, Vasco, Corinthians, Vasco, Grêmio, Botafogo, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Corinthians. O menor, entre aspas, time dessa lista de 15 anos para trás foi o Guarani. Então, o Atlético Paranaense e o Guarani em 78. Quando você vai para os pontos corridos, você tem Corinthians, São Paulo. O Sport em 87. O Sport nunca foi campeão daquela porra. Nunca. O Sport é campeão de 87. Só fala isso quem não torce pro Flamengo, mas vamos lá. Então aí vai. De 2003 pra frente, Cruzeiro, Santos, Corinthians, São Paulo. Esse triênio, 2007, 2008, não tinha como tirar nada do São Paulo. O São Paulo voava, era o melhor time que tinha no Brasil. Aí em 2009, Flamengo. Semanas atrás vi uma entrevista do William, que hoje está jogando na seleção, mas que veio do Grêmio. Esse eu tenho coragem de dizer porque eu vi ele falando.
Ele falou que no vestiário, no segundo tempo do jogo do Flamengo contra o Grêmio, em Maracanã lotado, a cidade do Rio, soltando fogos o tempo inteiro, desde as 4 horas da tarde. Quando chegou no intervalo, tava 1-1. Os caras falaram assim: vocês são malucos? Dirigente do Grêmio. Foi o William que falou, não sou eu que tô afirmando não. Pode procurar aí na internet que tem. Dirigente do Grêmio falando assim: vocês são malucos? Vocês vão deixar o Internacional ganhar mesmo? Porque se o Grêmio ganha o jogo do Flamengo, o Internacional era campeão, porque estava disputando, né, a diferença era 1 ponto. Então, os caras falaram assim: a gente não estava nem correndo, a gente não estava dando o sangue que a gente estava dando durante o campeonato todo. E a gente, teve que dar um jeito pro Inter não ganhar. Ele não falou assim: a gente deixou o Flamengo ganhar. Eles não queriam que o Internacional ganhasse. Aí vamos lá: São Paulo, Flamengo, Fluminense, Corinthians, Fluminense, Cruzeiro, Corinthians. Que pequeno que tem nessa lista. Dos últimos 15 anos, não tem mais ninguém, sabe? A grande questão dos pontos corridos, eu penso que é isso, favorece uma galera, sim, e justamente a galera que monta time agora para jogar ponto corrido. Porque aí você disputa os estaduais, uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana e uma Libertadores. E só um vai disputar o Campeonato Mundial. É muito jogo, cara. No ano passado o Flamengo jogou 54, 55 partidas oficiais. Então você tem que ter um elenco do cacete. É um jogo por semana. Eu não sei como é que é a rotina de jogador, mas se eu tivesse que dar 52 aulas, né? Eu dou aula toda semana. Ô Bruno, rapidinho, tu falou ali de 2009, até corroborando isso que o jogador do Grêmio falou. Tu lembra do segundo gol que ninguém subiu pra cabecear do Grêmio? Exato, cara, exato. Do tipo, o Ronaldo Angelim fazia alguns gols de cabeça, mas ele nunca se posicionou daquele jeito, dele cabecear sozinho, pra baixo. Ele subiu sozinho na área. Tinha um cara ainda ali fazendo a marcação, mas ele cabeceou pra baixo e tirou a bola, sabe qual é? Há um negócio que é meio difícil de acreditar. No momento da empolgação, tu vai, beleza, mas depois quando tu vê no replay, eu falei assim: qualquer zagueiro marcava aquela porra ali. Ele não subiu tão difícil, ele não veio correndo de trás e faz o gol, sabe? Alguém dá a mole ali. É por isso que às vezes eu vejo uma partida ou outra e tal, mas eu fico sempre com o pé atrás. Eu hoje em dia, vendo futebol, qualquer futebol, eu fico sempre com o pé atrás. Do tipo, terça-feira agora, né, vendo... A gente está gravando esse programa numa quinta-feira, depois que o Real Madrid ensinou para o técnico do Paris Saint-Germain o que não se deve fazer. Entende? Como é que você vai colocar um time recuado contra o Real Madrid? Você é maluco. Você pode ter você pode botar 5 zagueiros na área, velho. Você tá ferrado. Mas o cara fez isso. Entende? Todo mundo perdeu a cabeça. O Neymar foi pro Paris Saint-Germain, mas o time do Paris Saint-Germain no campeonato francês... cara... É que o Paris não tem técnico, né? Acho que a grande diferença daquele jogo ali é que o Real tinha um técnico e o Paris não. Aí o Real botou... E tem muito... Eu penso que tem muito disso também. Técnico ganha jogo sim. Técnico ganha jogo sim. Porque quando você vê as entrevistas assim dos caras, do tipo, o Luiz Felipe Scolari em 2002 era um cara e na Copa de 2014 ele era outro cara. Em 2002, ou melhor dizendo, 2002 não, eu me lembro quando ele foi técnico do Palmeiras, não vou lembrar quando, e os jogadores falando, ele chegava no vestiário e dizia: quebra, aquele fulano ali mete a porrada. Era o Luiz Felipe Scolari, zagueirão da canela dura, que todo mundo fala isso. Não adianta dizer que o Luiz Felipe Scolari jogava muito futebol, mas ele dizia pro jogador dar porrada. Em 2014 ele chegou no vestiário e falou: calma, ainda dá pra virar. O Toni Kroos, eu já vi uma entrevista do Toni Kroos, ele falando assim: a gente ia parar no segundo tempo, a gente ia segurar um pouco a bola, mas quando a gente viu que eles estavam partindo pra cima, ele falou assim: não, peraí, vocês não vão partir pra cima. Aí fizeram mais 2, porra. Só fizeram mais 2.
Então seria um jogo de, na pior das hipóteses, 2-1, mas foi um primeiro tempo avassalador. Então, essa é outra lição. A gente aqui ficou acostumado a ver os caras da Europa jogando e não aprendeu nada com eles. Alguém quer falar do 7-1? As lembranças do 7-1? Acho que esse aí podia deixar pra Copa, né? boa. Especial Copa vai ficar bem bacana aqui. Vai ficar. Vai ter um da Copa aí. Queria falar que assim, eu acho interessante eu também essa questão dos pontos corridos porque ele se estende, né, ao longo do ano. Apesar que quando era mata-mata também ele começava no meio do ano, né? Os estaduais eram um pouco maiores e tinha os regionais também, né? Rio São Paulo, Sul Minas, Copa Norte e esses campeonatos meio que morreram, né? A Copa do Nordeste aí ainda tá aí, mas tá prejudicando meio que alguns estaduais. Eu tava assistindo num jornal daqui sobre isso, que o Campeonato Cearense é um que, se caso o Ceará e o Ferroviário não saiam, vai começar o Brasileirão e eles ainda vão estar disputando. Então, mas isso é rotina. Né? Mas, por exemplo, a Copa do Nordeste é um sucesso porque é um sucesso de público, cara. Isso é que é maneiro na Copa do Nordeste. Por exemplo, a Copa da Primeira Liga. O que eles fizeram dessa desgraça? Que não valeu pra porra nenhuma. Isso aí foi a maior burrice que existiu. Foi essa primeira os clubes acabaram não levando até o final o objetivo, né? Eles acabaram se pegando ao velho sistema. Aí fundiu a primeira liga. Não, isso é igual menino pirracento, rapaz. Menino pirracento que é assim. Ele pirraça e fala assim: não, mas agora eu vou fazer tudo do meu jeito, não sei o que. Aí foi lá os times bestado. O meu time tá no meio, foi um dos líderes lá, Cruzeiro. Aí, vamos fazer o nosso porque a CBF não dá dinheiro pra gente, só dá dinheiro pro Corinthians e pro Flamengo. Beleza, aí juntou uma meia dúzia de bocó, foi o que fazer. Só que ninguém deu audiência pra parada, a Globo cagou pra Primeira Liga, deu? Aí eles falaram assim: ninguém olhou minha pirraça, né? Igual menino mesmo. Menino, quando o pai e a mãe não dá atenção pra pirraça, daqui a pouco ele para, entendeu? Aí, nós se fudemos mesmo. Porque eles não souberam fazer. Então, cara. Porque a Copa do Nordeste, quando ela foi anunciada, a Globo também não se interessou. Sim. O Esporte Interativo fez um marketing desgraçado e hoje porque parece que na divisão da CBF, né, não é considerado o Piauí e o Maranhão não é considerado como o Nordeste, né? E aí eles meio que alteraram. Muito bem. É assim na divisão lá, meus amigos piauienses. Não, pra CBF, né? Não é pelo Sandro. Mas agora já tem time do. Mas assim, agora. A desse ano tem time do Maranhão, não presta atenção se tem o Piauí, mas o Sampaio Corrêa tá na Copa do Nordeste desse ano. Eu não sei como foi assim, mas assim, e hoje a Globo tentou, né, pegar e transmitir e se fudeu. Não, mas o Sandro, ainda tem um outro componente que é evidente aí na história do futebol brasileiro, que os times do Nordeste, né, eles... Quando o futebol modernizou aí, com essa questão toda de investimento, não sei o que o futebol deixou muito de ser regional, porque antigamente, assim, os melhores jogadores de Minas jogavam no Cruzeiro e no Atlético, os melhores jogadores do Ceará jogavam aí no Fortaleza e no Ceará. Hoje em dia, os caras na base, com 12 anos, já vai dirigente, já vai olheiro de não sei qual time de São Paulo e já traz os moleques do Nordeste. Então isso... Mas do Nordeste ainda não tem tanta exportação. Você que acha. Assiste uma Copa São Paulo pra você ver. A maioria dos moleques é de fora, cara. Entendeu? Tem muito moleque aí do... A Gisele até tava falando antes da gravação aqui, do jogador do Pará, entendeu? Que tá jogando no São Paulo, no Rio de Janeiro, né? Mas assim, aí com isso, o futebol, o que acontece? Os times Norte e Nordeste acabaram se enfraquecendo, né? E aí esses campeonatos mais regionais são a chance dos times serem campeões. É por isso que o público também dá mais atenção, porque é mais fácil pro Ceará ser campeão da Copa do Nordeste do que ser campeão do Brasileiro,
Então o campeonato se valoriza pelos próprios times. Ao contrário da tem um Primeira outro porém Liga. também. Entendeu? Ao contrário da Primeira Liga. Que são times sim, que disputam campeonato brasileiro. Né? São times que chegam nas finais de campeonato brasileiro, de Copa do Brasil, de Sul-Americana. E então pra eles é um títulozinho à toa. E eu chego a Não vai pensar o fazer seguinte. diferença. Mais Eu um chego a título, pensar né? ainda também o seguinte, né, cara? Se você pensar que é o seguinte, a Copa da Primeira Liga acabou com um campeonato tradicionalíssimo, que era o Campeonato Rio-São Paulo. Talvez a gente comece... Uma das coisas que os caras nunca pensam é que é o seguinte, a gente é um caceta de um país continental, né? E, porra, não dá, cara, por mais que você tente privilegiar, dar chance, o cacete a quatro, se o time não cresce, se o time não tem um patrocínio bom, se o time não tem uma torcida, se o time não tem um estádio que comporte para você gerar renda, esse time não cresce. Esse time não cresce. E se você pensar que o futebol é um espetáculo como outro qualquer, né? Assim como existe o espetáculo do vôlei, o espetáculo de um atletismo ou até um espetáculo de música, tem que ter alguém por trás. Então, muitos desses times pequenos não ganham o dinheiro suficiente até para, tipo, eu me lembro recentemente agora, como é o nome dele? O Grafite. Ele foi encerrar a carreira dele no Santa Cruz, né? Jogou, aí ele foi encerrar a carreira dele no Santa Cruz. Aí quando chegou lá no Santa Cruz, o cara falou assim, não, continua jogando, foi lá jogar no Atlético Paranaense, nem sei onde ele tá agora. O Léo Moura falou assim, não, parei e me despedi do Flamengo. Desde que ele se despediu do Flamengo, ele quase jogou no Vasco, foi jogar no Santa Cruz e ano passado foi campeão com o Grêmio, porra. O Léo Moura tá com 38, 39 anos, cara. Ainda corre, o Renato ainda bota ele em campo. Então, assim, eles ainda têm condição. Essa é outra coisa que o futebol mudou, né? O treinamento que o cara tem, as condições, os aparelhos que se utilizam hoje em dia dão uma vantagem maior pro jogador que quer jogar bola, que é muito importante isso. O cara que quer jogar bola, ele desenvolver mais o futebol dele. Porque toda vez que se coloca essa questão de quem é melhor, Leonardo Messi ou Cristiano Ronaldo, todo mundo sempre fala assim, o talento do Messi é natural, o do Cristiano Ronaldo é treino. Amigo, os dois ganham tudo. O Romário é um talento natural, amigo. Jogava uma bola dentro da área. Se batesse no pé do Romário, ia bater lá dentro. Aí tu vai falar que... E o Romário era o cara que falava assim, jogo é jogo, treino é treino, treinar pra quê? Você já sei o que é pra fazer. Mas a minha questão toda é o seguinte, existe um interesse mercadológico, isso aí é inegável, e o que você não pode nunca negar é o interesse do torcedor. E sempre o torcedor está sendo posto de lado. A minha grande bronca é sempre aquilo que o cara fala assim, mas o cara você tá aí gritando isso aqui, o cara nem sabe, quando ele sair daí, ele vai tomar a cerveja dele e não tá nem aí pra você. O ator de cinema também faz isso, a estrela de rock também faz isso, você fica gritando igual o cara da novela faz isso. Então cada um tem a sua paixão. E o cara caga pra paixão dos outros. Isso que não é aceitável, sabe? Tem aqueles sujeitos que querem ser enterrados com aquele caixão, né, do time. Eu acho... E aí, porra, o cara fica lá, o cara morre num caraminguá. Teve um dia quando teve a confusão ano passado entre Flamengo e Vasco. Tem um sujeito que veio do Piauí pra ver o Vasco naquele dia, velho. Porra, o cara tomou muita porrada. Foi um negócio triste, mas ele falou, nunca vou deixar de amar o Vasco. E quem começou a zorra foi o Eurico, porque falou assim, não, tem que jogar no meu estádio. É maluco jogar. Cara, eu vou. Todo jogo do Flamengo que eu posso, eu vou. O único jogo que eu nunca vou é Flamengo e Vasco, pô. Quando caiu a arquibancada em 92, eu tava lá. A minha avó viu um flash na televisão, tinha um cara caindo com a camisa parecida com a minha, porque eu não fui com a camisa do time. Eu tava com a camisa listrada, a minha avó viu, desesperou, pensou que fosse eu. Mas a bola não pode parar. Aí a arquibancada caiu, um monte de gente se feriu, mas não podia parar. A bola não pode parar, porque tem que passar na televisão, porque ninguém pode perder a porra da cota.
Eles perderam a noção. O ruim do futebol é isso. Perder a emoção. Tudo para todo mundo que participa do jogo, do esquema, do jogo não, do esquema, ganhar o seu dinheiro. Porque até os juízes já fizeram a sua parte. Né? Fizeram aquele ano. Mas você falou, eu me lembrei de uma coisa. Eu citei aquele jogo lá do São Paulo e Tigres, né? Que só teve o primeiro tempo e a Globo ficou revoltadíssima. Passou, acho que até o final do ano falando mal do juiz porque ele encerrou o jogo, que aquilo era errado. Porque eles perderam um dinheiro desgraçado de comercial ali, né? Não, e o detalhe, a Globo hoje em dia, acho que foi em 2016, o Atlético Paranaense parece que não tinha renovado o contrato de transmissão em 2017. Então os caras estavam negociando para transmitir os jogos pelo YouTube. Eles chegaram a transmitir. Então, eles iam, o Atlético e o Coritiba. Foi, então, o Atletiba foi. Exatamente. Aí os caras fizeram isso. A Globo foi. E agora tá outra briga, né? Porque o Interativo vai entrar no ano que vem, né? Vai. Aí já tá com outra briga. Exato. É isso que eu defendo, cara. Eu nunca vou defender nem o lado 1, nem o lado 2, nem o vermelho, nem o azul, nem o direito, nem o esquerdo. Eu vou defender o seguinte, amigo, quem vai me dar o melhor. E aí essa é uma outra questão que a gente pode falar num outro podcast, que é a questão, nós todos aqui somos da geração que foi saindo do estádio, vocês ainda são mais jovens, mas eu parei de frequentar estádio e hoje assino lá meu Premier Futebol Clube e vejo o jogo dentro da minha casa, porque, sabe, para eu gastar o meu dinheiro lá pra ficar vendo marmelada, pra mim não vale a pena não. Vocês têm aí, Sandro, Michael, alguma consideração? A minha consideração esse ano, a gente vai falar da Copa do Mundo, né? Mas eu acredito que o futebol brasileiro ele tá passando por uma mudança assim, de mentalidade. Eu falo mais dentro do campo. Apesar de ainda ter muita arrogância dos treinadores, eles falarem que você vê o Joel, o Luxemburgo falando do Leão, a gente não precisa aprender com o pessoal de fora, né? Eles que aprenderam com a gente. Os caras falam que o Guardiola copiou o Brasil, ele nunca falou isso, nem na biografia dele. Mas, enfim, a esperança é que vocês tenham novos treinadores como o Jair Ventura, o próprio citado aí, o Zé Ricardo, o Roger, o próprio Tite, que começou essa onda aqui no Brasil. Eles estão com a mentalidade mais atual, assim, porque não adianta você ficar anacrônico dentro do campo, né? Que é aquela questão de pressão, nome da bola e linha compacta, aquela coisa tática toda. Então, isso começou ano passado, né? Uma onda muito forte, o pessoal tá dando espaço. Eu acredito que se o Brasil fizer uma boa campanha, isso vai aumentar. Eu torço muito pelo Tite. Se for eliminado, que seja de uma forma digna, porque dentro de campo o futebol precisa passar por essa mudança. Não tem como exigir planejamento se não der tempo pro cara treinar, entendeu? Então, eu ano passado vi uma luz no fim do túnel aí. Eu espero que não seja um sinal falso. Pois pronto, então pra fechar assim, eu gosto também dessa estrutura aí de pontos corridos, porque realmente é uma maratona. E eu queria saber assim como é que o macumbeiro lá que faz a tabela, porque é impressionante, todo ano, nas últimas rodadas, quem tá embaixo vai pegar o outro que também tá embaixo para disputar para cair, o que tá em cima vai pegar o primeiro, pega o segundo e fica naquele... É muito interessante, porque quando sai a tabela, quando começa o Brasileirão, você já tem os jogos até o final do ano. E é impressionante que todo ano tem isso. Os times que estão embaixo, eles vão se pegar na última rodada, os times que estão em cima vão se pegar nas últimas rodadas. É muito coincidência.
É isso aí, o futebol é isso mesmo, é zoação, não vá brigar por causa de. Não seja retardado pra ficar brigando, de se intrigar por causa de time, porque é aquilo que foi falado, enquanto você tá brigando, os caras estão curtindo, então nem aí pra você. E o Palmeiras não tem mundial. É isso aí, galera. É isso aí que é o espírito do futebol. Aqui, curte aí as nossas páginas, tá? No @Papo Calçado, Twitter, Facebook. Estamos ganhando mais seguidor no Facebook, então dá uma forcinha lá. A meta é 5.000. Se você já ouve os outros programas aqui, sabe por que a meta é 5.000. Se você não sabe, vai lá e escuta os outros programas que você vai descobrir. Nós também não vamos falar mais não. Pois é, vai lá e escuta, pô. Nosso blog, desculpa, o nosso blog, ele tá lá, papodecalçadapodcast.blogspot.com.br. Tem textos lá, textos muito interessantes, filosóficos, indicações, várias coisas. O Michael tá com uma nova série lá de textos, né, dos livros da vida dele, então ele tá discorrendo semanalmente sobre os livros lá. Nessa altura do campeonato eu acho que já deve ter uns 2 ou 3 textos mais ou menos, né? Pois é. Então estamos tentando manter mais regularidade. Ajuda a gente aí, passa o podcast pro coleguinha do lado, entendeu? Manda um comentário também. Tem tempo que a gente não recebe um comentário ou um e-mail. Então, se quiser também, manda. Se não quiser, não manda também. Mas tá bom, gente. Obrigado por ouvir. A gente sabe que vocês estão ouvindo. A gente não tá falando pro vazio. Então isso também já é muito importante pra gente. Até a próxima semana. Mais alguma coisa? Acho que não. E valeu então. Valeu, pode parar? Pode, né?